Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética e na aula de hoje nós abordaremos a Lei de Gauss. Faremos uma breve demonstração da Lei de Gauss e explicaremos o conceito físico. Bem, de modo a tentar tornar mais intuitivo possível, na aula anterior nós vimos que cargas com polaridades negativas e positivas elas exercem forças entre si. Apresentamos a lei de Coulomb. Então, existem evidentemente um campo associado a elas. Supondo que nós conseguíssemos, entre duas cargas, uma positiva e outra negativa, ter um tubo de fluxo na qual nós pudéssemos confinar todo o fluxo elétrico ali passante, nós conseguiríamos, mensurando o fluxo elétrico, o fluxo do campo elétrico ali confinado nesse nosso tubo, nós conseguiríamos obter também numericamente, uma vez tendo fluxo, nós conseguiríamos obter o valor das cargas elétricas. A lei de Gauss é basicamente a lei que vai nos auxiliar e vai tornar isso possível. Portanto, uma vez que nós temos um fluxo elétrico conhecido saindo de uma superfície, nós podemos calcular a carga elétrica do objeto. A lei de Gauss é a lei que vai nos permitir isso. Bem, nós estudamos na aula anterior, na primeira aula do curso, que cargas elétricas elas possuem linha de campo e esse campo está, uma vez, diretamente atrelado e associado a uma força. E essas linhas de campo elas têm um fluxo elétrico também associado a elas, conforme nós podemos ver aqui. Aqui nós temos as linhas de força de uma carga pontual com polaridade positiva, que nós temos com duas cargas, conforme vimos na aula anterior. Bem, a lei de Gauss, nós podemos, de um modo bem a tornar mais intuitivo possível, associar o conceito de fluxo elétrico ao conceito de um fluxo, de um fluido, por exemplo. Portanto, se eu tenho um cano pelo qual água circula, é possível calcular o fluxo de água que passa por determinada seção transversal do meu cano, tá? De um modo análogo, nós podemos aqui fazer isso também com o campo elétrico. Portanto, tendo uma seção transversal de área A, conforme representada nessa imagem, no vídeo nós podemos calcular o fluxo de campo elétrico, o fluxo elétrico pelo qual passa pela superfície. Bem, nós temos uma vez que o fluxo ele é numericamente igual ao meu campo elétrico, produto interno com a normal, com o vetor normal formado. Esse vetor normal nós veremos que ele é importantíssimo, uma vez que ele vai diretamente modificar e alterar o meu valor de fluxo elétrico. Nós sabemos também que a área é um fator importante. Por exemplo, eu tendo uma determinada velocidade de água fluindo por um cano. A velocidade aqui, ela está diretamente, ela é análoga ao meu campo elétrico, tá? Portanto, eu tendo uma velocidade de água fluindo por um cano. Se eu aumentar a área, vamos supor, em 10 vezes, e manter a velocidade de água, por exemplo, 10 metros por segundo, eu mantenho ela, mas com uma área 10 vezes maior, é intuitivo e é fácil nós visualizarmos que a minha vazão será maior também, uma vez que eu mantive a velocidade e aumentei a minha área da minha seção transversal. Aqui nós temos a mesma situação. Portanto, se eu manter o meu campo elétrico constante e aumentar a área da minha seção transversal, o meu fluxo elétrico ele será maior também, tá? Aqui nós vemos que o vetor normal, a minha seção transversal, ele é paralelo ao meu campo elétrico, tá? Uma situação, conforme dito, o campo elétrico ele está diretamente relacionado à intensidade, tá bom? Análogo à velocidade no meu cano no qual escoa um fluido como água, por exemplo. Bem, naquele
primeiro exemplo, nós tínhamos um caso relativamente simples. Nesse caso, no caso presente, no caso atual, nós temos uma seção transversal que não tem um vetor normal paralelo com o meu vetor campo elétrico. Portanto, eu posso inferir que a área pela qual o meu fluxo elétrico está penetrando, está transpassando, é menor. Portanto, de modo a manter a relação uma igualdade, eu devo utilizar um cosseno de θ. Θ, por sua vez, é o ângulo formado entre o meu vetor campo elétrico e o meu vetor normal. A área, mais uma vez, ela influencia. Portanto, nós podemos constatar que quando nós temos o vetor normal paralelo com o vetor campo elétrico, nós temos a situação no qual o meu fluxo é máximo. Tá? Ao passo que, intuitivamente, quando nós temos o meu vetor normal perpendicular ao vetor campo elétrico, não há nenhum vetor campo elétrico penetrando a minha região de seção transversal. Portanto, o meu fluxo é numericamente igual a zero, uma vez que o cosseno de 90 ele é zero. Bem, nós vimos, portanto, que o fluxo elétrico ele depende do valor do campo, que está diretamente relacionado à intensidade, e também da área, conforme nós conversamos anteriormente. Eu posso, portanto, inferir que a minha variação de campo sobre a minha variação de área ela é aproximadamente igual ao meu vetor campo elétrico. Por quê? Se eu aumentar o meu fluxo e manter o meu campo constante, eu vou ter uma área menor. Ao passo que se eu aumentar a área, manter o meu campo constante, eu vou ter um fluxo menor. Perfeito? Bem, nós vimos que o vetor normal ele é importantíssimo, uma vez que ele apresenta uma variação diretamente no meu valor de fluxo e, portanto, eu posso inferir que a minha variação de fluxo sobre a minha variação de área, a derivada de fluxo sobre a derivada de área, ela é igual ao meu vetor módulo, ao meu vetor campo elétrico, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e o vetor campo elétrico. Eu posso também dizer que essa relação é numericamente igual ao produto interno do meu vetor com o meu vetor normal, uma vez que a fórmula, né, a relação de produto interno, ela contempla o cosseno do ângulo entre os vetores que eu estou realizando a operação, tá bom? Portanto, nós vemos que essa operação ela é possível e ela é coerente. Bem, portanto, nós temos que, passando o dA multiplicando, nós temos que a variação de fluxo ela varia em função do meu campo, do vetor normal e do meu vetor área. Integrando ambos os lados da equação, eu vou ter que o meu fluxo ela é integral fechada da minha superfície do vetor do meu vetor normal, do meu vetor campo elétrico e a área, tá bom? Portanto, da afirmação anterior, nós podemos constatar que o meu fluxo ele é diretamente relacionado ao meu valor de carga elétrica. O que nós conversamos em primeiro momento. A lei de Gauss ela é uma lei que permite, a partir de um fluxo elétrico, permitir com que eu tenha também o valor das cargas elétricas. Bem, na aula anterior nós estudamos a lei de Coulomb, estudamos que toda carga elétrica ela tem um campo elétrico associado a ela, uma vez que ela tem uma força também associada. Portanto, a seguinte relação foi estudada na aula anterior, que a força ela é o valor da carga vezes o valor do campo na qual ela está inserida, onde F é dada pela lei de Coulomb, a lei que nós estudamos também na aula anterior, que ela é dada por um produto, uma constante, vezes o produto entre as cargas dividida pela distância entre elas ao quadrado. Portanto, nós vamos manter aqui, de ambas as equações, a equação 1 e a equação 2, não podemos tirar o valor do campo elétrico, tá bom? E esse valor Q, enclosed do inglês, ele pode ser traduzido para o português como a carga elétrica confinada, tá? Na minha superfície considerada, que nós também podemos chamá-la de superfície gaussiana, tá? Bem, uma vez que o fluxo ele é o campo vezes o vetor normal
em integral de dA, caso eu considere a minha superfície gaussiana como uma esfera, essa integral de dA ela pode ser facilmente, substituída pelo valor da área de uma esfera, que nós sabemos que é numericamente igual a 4π r ao quadrado, onde r é o raio da minha esfera. Bem, portanto, substituindo na primeira equação desse slide a integral de dA por 4π r quadrado, que, repito, é o valor da área de uma esfera, nós podemos, fazendo as devidas passagens, relacionar a equação do slide anterior com a equação anterior, dizer que o meu fluxo ele é proporcional ao K, que é uma constante obtida da lei de Coulomb, vezes a carga confinada, vezes 4π. Bem, nós temos da lei de Coulomb que a constante K ela é numericamente igual a 1 sobre 4π ε0, onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Bem, relacionando as equações anteriores, nós temos que o fluxo elétrico ele é igual à carga confinada sobre ε0. Essa relação é a relação com a qual nós começamos essa aula, dizendo que o fluxo elétrico ele é diretamente relacionado à carga confinada que nós consideramos, tá bom? E, portanto, a lei de Gauss, portanto, ela é demonstrada dessa forma, dizendo que o meu fluxo elétrico ele é integral fechada, do meu campo elétrico com o meu vetor normal, a minha superfície gaussiana e um elemento de área dA, que, por sua vez, é igual a carga confinada dividido pela permissividade elétrica do vácuo, que é ε0. Essa é a definição e essa é a equação conhecida como lei de Gauss. Com uma aplicação, a lei de Gauss, nós podemos, um caso hipotético, supor uma batata. Vamos tomar o exemplo no qual uma batata tem um fluxo elétrico saindo e, portanto, nós temos vetores de campo elétrico apontando para fora da nossa batata. Bem, eu dividi essa batata em elementos de área infinitesimais, dos quais eu chamei dA. Nós temos um elemento de área preenchido, pretinho, chamado de dA, e eu tenho um vetor campo elétrico desse elemento infinitesimal e o vetor normal a esse elemento infinitesimal. Com esses vetores tem um ângulo θ entre eles. Bem, eu levantei todos os pontos infinitesimais da minha batata, supondo que eu tenha 1000 pontos infinitesimais. Na tabela apresentada abaixo, nós temos a coluna A, na qual nós temos o índice de cada elemento infinitesimal de área. Então nós temos o índice 1, a coluna B ela refere à área do respectivo da respectiva porção de dA, tá bom? As colunas C, D e E elas referem às componentes x, y e z respectivamente do meu vetor normal. Por sua vez, as colunas F, G e H elas referem-se às componentes x, y e z do meu vetor campo elétrico, conforme podemos ver na imagem. Bem, a coluna I ela nada mais é do que o produto interno do meu campo elétrico com o meu vetor normal. Nós podemos ver que eu já estou utilizando as operações que estão na equação da lei de Gauss, tá? Como, por exemplo, o produto interno do campo elétrico com o vetor normal, a minha superfície. E o vetor J, por sua vez, nada mais é do que a coluna I vezes a coluna A, que eu estou a coluna B, perdão, desculpe, vezes o meu elemento de área. Eu fiz isso é um caso hipotético, eu fiz isso para as 1000 porçãozinhas, os 1000 elementos infinitesimais nos quais eu dividi a minha batata, tá bom? Portanto, nós podemos ver. Bem, uma vez que a lei de Gauss, conforme nós vimos, ela tem uma integral nada mais é do que um somatório. Portanto, se eu somar todos os valores da minha coluna J, eu vou ter o meu fluxo elétrico. Então, se eu somar
a coluna J do meu índice 1, a coluna J do meu índice 2, até o meu índice 1000, eu vou ter um somatório, a definição de integral, e portanto eu vou ter o meu fluxo elétrico. Supondo que na tabela anterior, o somatório dos 1000 valores obtidos, supondo que eu tivesse obtido um fluxo elétrico numericamente igual a 8,4 vezes 10 ao quadrado newtons metro quadrado por coulomb. Uma vez obtido este valor de fluxo elétrico, eu poderia, por sua vez, pela relação da lei de Coulomb, encontrar o meu valor de carga elétrica ali envolvido que produz este fluxo elétrico. A lei de Gauss, ela nos permite ter facilmente esse valor de carga. Bem, eu espero que a aula tenha sido produtiva, proveitosa, os conceitos tenham sido claramente expostos e eu espero que os comentários possam ser deixados com alguma dúvida e agradeço mais uma vez e até a próxima, pessoal. Um abraço.